Vamos agora a São Paulo. O repórter Eduardo Goulart de Andrade conversa com 2 especialistas em pesquisas. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Catiúcia. Boa noite a todos. Eu estou com a doutora Silvana Gorniak. Ela é veterinária e professora da Universidade de São Paulo, representante do Conselho Federal de Medicina Veterinária. E também com Jorge Guimarães, ele é presidente da ONG Vedas, que atua na defesa dos animais. Professor, eu gostaria de começar com uma pergunta a você. Por que realizar testes utilizando animais? Bom, boa noite a todos. Inicialmente, é importante esclarecer que não é opcional, né? Qualquer agência normatizadora de, por exemplo, medicamentos, e essa agência é governamental, então, no caso, aqui no nosso país, é a Anvisa, ela exige que qualquer medicamento que vá ser produzido para destino do ser humano, é necessário que se façam testes, incluindo-se os testes com os animais de laboratório, que são chamados testes pré-clínicos. Jorge, existem métodos eficientes que possibilitam a não utilização de animais para testar medicamentos? Sim, eu discordo totalmente do ponto do não ser opcional, né? Para cosméticos, por exemplo, na Europa, na verdade já não é opcional, é proibido testar animais. Então, por que o Brasil insiste em um modelo animal, sendo que em países que têm um desenvolvimento muito maior de cosméticos, essa prática já é proibida? Existem muitos métodos substitutivos, né? Testes feitos com beagles, inclusive deixar bem claro que o problema não são só os beagles, né? Qualquer animal senciente que esteja sendo submetido a isso, mas existem testes que podem ser desde culturas celulares in vitro até feitos com uma leguminosa, por exemplo. E você traz resultados mais fidedignos quando aplicados ao ser humano. O que ocorre é um comodismo da comunidade científica, né, onde é uma indústria que se autorregulamenta, né, então eles mesmos criam suas próprias regras, as pessoas que estão criando regras não têm interesse na mudança, porque é um desafio, e um desafio que não vai beneficiar a eles próprios, né, beneficia a sociedade, beneficia aos animais, mas não beneficia aqueles que decidem por essa mudança. Então, cabe à sociedade colocar o problema moral, o problema ético, para que os cientistas, ainda que hoje eles digam, mas para isso não tem uma alternativa, cabe aos cientistas desenvolver essa alternativa, uma vez o problema ético colocado pela sociedade. Silvana, quem fiscaliza esses testes em animais? Bom, qualquer biotério ou qualquer local onde haja animal em experimentação, seja ele instituto público ou privado, por lei, o CONSEA, então o Conselho Nacional de Controle da Experimentação Animal, ele determina que haja uma CEUA, que é o Comitê de Ética de Uso e Experimentação Animal. E quem faz parte dessa CEUA? Então, qualquer lugar no mundo, não é só uma coisa no Brasil, qualquer lugar no mundo, se determina que esse comitê deve ser constituído de um médico veterinário, um biólogo, um representante da sociedade civil, que pode ser um engenheiro, um advogado, uma dona de casa, o pesquisador do local, né, do instituto, e um representante de uma ONG protetora dos animais. Pode ter mais pessoas? Sim, mas essas 5 pessoas obrigatoriamente devem, e todo experimento em qualquer instituto, né, deve-se passar, o procedimento experimental deve-se passar para esse comitê. Importante dizer também que se um dos membros desse comitê, qualquer membro, se discordar ou se não compreender ou se achar, por exemplo, que um determinado procedimento pode causar dor ao animal, por exemplo, se volta ao pesquisador, ele vai ter que esclarecer com dados científicos, não achômetro, né? Com dados científicos. Se ele não encontrar esses dados na literatura, então, ele obrigatoriamente, por exemplo, deveria usar um analgésico ou um anestésico, dependendo do grau de dor que o animal possa sentir. Isso é por lei em qualquer lugar no mundo, e não é somente no Brasil. Nós recebemos perguntas dos internautas e de Barbalha, no Ceará, da Ladier Macedo, diz: os testes em animais são uma necessidade. Os ativistas querem que os testes sejam feitos em seres humanos? Não, né? Os testes já são feitos em seres humanos, né? Na verdade, todo o protocolo animal ele serve para garantir os interesses da indústria, não para garantir
o interesse da população. É apenas uma forma da indústria poder se isentar da responsabilidade, dizendo que passou pelos protocolos, mas 60% das drogas que são colocadas no mercado, quando chegam aos seres humanos, são depois disso retiradas, porque o teste final já é nos seres humanos, mas livra a indústria dessa responsabilidade. E você tem, como eu já disse, métodos mais fidedignos que não utilizam o modelo animal. Eu queria comentar sobre a piada, que são os comitês de ética, né? Porque ainda que todos os membros tenham a possibilidade de opinar ou de questionar o pesquisador, nenhum deles tem o poder de veto. Então, já é montado de uma maneira para que os representantes, né, dos direitos animais sejam minoria. Então, eles são sempre voto vencido. É só uma maneira de legitimar, dizendo que havia ali um representante dos direitos animais, mas ele nunca vai ter um poder de veto sobre aqueles experimentos. E ainda que ele possa sugerir um método, questionar o pesquisador, e entrar um método analgésico, como a doutora falou, não é essa a demanda, né? A gente não quer animais sofrendo menos. Esses animais, eles têm interesses próprios, né? Assim como antes era legítimo, era lei, né? Ela citou muitas vezes o fato disso ser legalizado, a escravidão já foi legalizada, a exploração de mulheres e crianças já foi legalizada. Então, não é o ponto, nós não questionamos a legalidade disso, nós questionamos o valor moral colocado a isso. Silvana, na sua opinião, quais são as consequências da invasão do Instituto Royal? No primeiro momento, na verdade, eu sou médica veterinária, fiz uma faculdade veterinária, sou professora de uma faculdade de medicina veterinária, onde, sobretudo, todos os profissionais que estão lá envolvidos, os professores e os alunos que estão lá envolvidos, têm um comprometimento de proteger a saúde dos animais e também do ser humano. Então, mas nesse primeiro momento, a minha preocupação, na verdade, é com o bem-estar dos animais. É importante que a gente lembre que os animais, a gente não pode antropomorfizar um animal, ou seja, os sentimentos que a gente tenha não é obrigatoriamente ou necessariamente o que os animais vão sentir. Então, por exemplo, quando a gente imagina que o animal está no bem-estar, quando ele está com comida, quando ele está com água, quando ele não sente dor, obviamente, quando ele tem uma sensação, tem tratadores que ele conhece, que cotidianamente estão interagindo com ele, e esses tratadores, é necessário que eles tenham um treinamento anterior, né? E todas as condições de bem-estar. Então, no primeiro momento, me preocupam os animais. Eu agradeço a participação de vocês e voltamos ao estúdio com você, Catiúcia. Obrigada.